Participe de um de nossos cultos na Igreja Brasil para Cristo de Cajubi. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós neste lugar. Temos cultos, quinta-feira, às 8 horas da noite, aos sábados, 8 horas da noite, e aos domingos, às 6 horas da tarde. Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Que Deus te abençoe. Amém? Amém. Eu estava lendo a palavra de Deus. Hoje a minha leitura foi essa. Na segunda-feira eu leio um pouco mais, né? Eu tiro o dia para consagrar. Eu, Juninho, então a turminha que está pegando carona. E eu leio um pouco a mais. Eu estava lendo algo que até mesmo já passei para os irmãos. No livro de Números, no capítulo 13, do versículo do versículo 1 ao versículo de número 3, e agora do 4 ao 15, vai citar o nome dos personagens que foram comissionados por Moisés para a missão. Aí nós vamos ver a partir até o 3 e depois a gente pula para o versículo 16. Correto? Aí eu gostaria que a Emily e a Stephanie fizesse essa leitura. Vocês dividem até onde você vai. Só não lê o nome das tribos, dos enviados das tribos, né, que enviaram o seu representante. Vamos lá? Vai ler os nomes? Não, é só isso. Tá no 16. Já estão no 16? Já 17. Porque se você quiser ler os nomes, é meio complicado. Mas se quiser, quer ler os nomes? Então leia os nomes. Amém? Interessante. Um dia eu quero falar sobre isso. Pai. Tinha uma importância muito grande, pai. Não se mencionava o nome de um filho se não mencionasse o nome do pai. Era importante saber
Quem era o pai? Qual era a tribo? De onde ele veio? Amém? Aí começa a Bahia, Emily. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Nun, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha. E veja que a terra é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito. E qual é a terra em que habita? Se é boa ou má? E quais são as cidades em que habita? Se é em arraiais, se é em fortalezas. Também qual é a terra? Se grossa ou magra? Se é a árvores ou não? E esforçai-vos, tomai o fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebron. E estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. E tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente, possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E informaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos nossos olhos. Amém? Então, aqui a gente vê a missão desses 12 para espiar a terra. A outra parte a gente vai ler um pouco depois. Eles saíram com uma missão. Quando a bênção está próxima, é o momento mais perigoso da vida do crente. Sabiam disso? É quando está próximo à bênção. Quando falta pouco para alcançar a promessa, alcançar a bênção de Deus, começa a vir os insultos do adversário, ele começa a colocar coisas que não existiam antes. Então o que a gente entende aqui? Eles estavam bem próximos de Canaã. Então, por saber que estava bem próximo, Moisés envia os 12 para espiar como que era a terra. Era assim que eles faziam, né? Praticamente no mundo medieval eles continuaram com esse processo também. Mas antes disso aqui acontecer, da bênção se aproximar dos filhos de Israel, há um outro episódio que está no capítulo 12, quando Miriam
e Arão criticaram Moisés, questionando a autoridade dele, né? Então o Senhor se levanta e se coloca entre Moisés e eles, e o próprio Deus o defende. Então no versículo 1 a gente vê esse episódio acontecer. A minha aqui é um pouco diferente. Às vezes eu até me perco um pouco na leitura, porque as palavras são muito diferentes. Vamos lá? Quem vai ler? Esse que eu... Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia, e Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Continua, pastor? Continua. Eles disseram: será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Logo em seguida o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três aí, vão para a tenda sagrada. Eles foram. E o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e quando eles chegaram, Deus disse: agora escute o que eu vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões, e falo com eles em sonhos. Com o meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo. Pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? E aí o Senhor Deus foi embora muito irado com ele. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu, no mesmo instante. Miriam foi atacada por uma terrível doença da pele, que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que de fato ela estava atacada por aquela doença. Aí Arão disse a Moisés: por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos no momento de loucura. Não deixe que Miriam seja como um aborto que nasce com metade do corpo destruído. Então Moisés orou assim a Deus, o Senhor: ó Deus, eu te peço que a cures. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, ela teria ficado humilhada durante 7 dias. Então que ela seja expulsa do acampamento e fique lá fora 7 dias. Depois será trazida de volta. Amém. Então aconteceu esse episódio com eles. Depois de Deus ter mandado, eles ter reclamado, Deus enviou as codornizes, carne para eles, né? Tudo isso. Depois desse episódio acontece isso. Em umas versões o nome não tá uma etíope, né? É uma cuxita. O que se dá a entender? Que é uma pessoa, quando Moisés estava lá no palácio, não que ele casou depois, que a esposa dele chamava Zípora. Dá a entender-se que o tempo que ele estava no palácio, a cultura do Egito é essa, sempre buscar uma esposa para um dos príncipes. Moisés era considerado um príncipe ali, e foi dado a ele uma moça, mas ela ficou para trás, porque Moisés foi para o deserto, ficou lá 40 dias, longe, distante, e casa-se com Zípora. Depois ele retorna para a missão dele, que era libertar os filhos de Israel, e ele provavelmente se encontrou com ela, porque tem vários filmes, alguns toques aí de teológico que também menciona isso.
que ele voltou, ela era esposa dele no Egito, então não podia negar aquilo. E Zípora também era sua esposa. Mas devido à cor da pele dela, Mas ele foi casado? Moisés, É. ele era casado antes de ir, com certeza, dá-se a entender que sim. Eu não sabia isso não. Então, dá-se a entender que sim, porque eles davam como esposa, né? Quando ele foi embora, ele já era um homem. E tem até alguns filmes que ela vai, a hora que eles vão saindo, ela procura segurar Moisés, querendo ir com Moisés, e Moisés fala para ela ficar. Que depois que Moisés foi também, ela teve um relacionamento com uma pessoa no Egito ali, com um homem lá no Egito, e ficou essa, mas não vamos entrar nesse. Então, e eles então olharam, enfim, né, as pessoas não importam, sempre procura, fala benção, aquela pessoa é abençoada, ela disse, mas também, sempre desse jeito, né? O fulano é abençoado, mas também, tá entendendo? Então, o ser humano, a gente precisa vigiar muito isso, né? Mas é uma benção? É uma benção. Se fez ou fez no passado, pouco tempo, passou. O próprio Deus é maior do que nós, perdoou. Quem somos nós para tentar ficar acusando? Quem é acusador já não basta o diabo. Então, o que os dois achou? Arão é sempre aquele, né? Ele dá a entender que ele é tipo aquele crente chuchu. Como o Macedo sempre prega aí, fala aí. Se mistura com carne, pega o gosto da carne. Se mistura com outra coisa, pega. Então ele vai para qualquer lado. Mas tipo aquele Maria vai com as outras. Não é a Maria ali, tô falando de outro, né? E ela falou com ele, ele logo caiu na conversa dela, deixou ela se lascar, assim como aconteceu do bezerro de ouro, mesma coisa. Deixou Miriam se lascar. E o que acontece? Ela mencionou, falou, mas ele não é. Por que ele casou com ela? Se ele é tão diferente assim, por que ele não casou com outro tipo de... Porque ele quis questionar uma coisa lá. E Deus, aí é que está. Às vezes a gente pode questionar das pessoas, mas Deus ama as pessoas. Às vezes eu posso falar, você pode falar, mas Deus ama as pessoas. Não é verdade? Que, no entanto, eles criticaram e Moisés nem ouviu, deu a entender algumas versões que eu fiz a leitura, deu a entender que Moisés não sabia que eles falaram mal nas costas dele. Ele só ficou sabendo na hora que Deus reuniu na tenda ele mais os dois irmãos. A Miriam era a irmã mais velha de Moisés. E o que acontece? A hora que eles entram ali, a presença de Deus vem na frente do tabernáculo e Deus fala que com os outros profetas ele falava sonho, mas com Moisés era diferente, era cara a cara. Moisés viu até a minha glória. Deus quis dizer isso. Então o que a gente entende? Que a gente precisa ficar atento com as nossas críticas, seja de outros ministérios, seja de longe, seja de onde quer são as pessoas, o que elas fizeram ou deixaram de fazer, não cabe a nós, porque quem é juiz é o Senhor, e a gente não sabe o que está acontecendo no momento, no coração da pessoa. Então o que acontece? Ela pagou um preço altíssimo e teve que engolir aquilo que Deus falou. Vocês, que Miriam era profetisa também. Miriam era profetiza. Então, e Deus vem e fala tudo isso com eles. Aí, passando todo esse episódio, Moisés já entra agora, tinha uma responsabilidade grande para se resolver, porque os filhos de Israel precisavam agora, já estava próximo, estava pertinho de Canaã, e por estar perto de Canaã, era um momento de muita vigilância, era um momento de olhar muito para a força de Deus, para o poder de Deus, era um momento de olhar a graça de Deus, era um momento de orar mais, era um momento de buscar mais, mas foi um momento que eles chegando lá, viram as coisas acontecerem, viram a terra milagrosa que realmente manava leite e mel. Era uma terra farta, uma terra além daquilo, era mais do que eles ouviram de Moisés,
por intermédio de Deus. Então eles viram o produto da terra, ele viu que a terra era boa, era terra de qualidade. E viram as uvas, era tempo de uva, era tempo da colheita de uva, né? Então as vides elas estavam carregadas, né? As parreiras de uva estavam carregadas, né? E cada uma apanharam um cacho só. Para carregar aquele cacho teve que se envolver em 2 pessoas para que pudesse carregar aquele cacho de uva. Então a palavra de Deus é verdadeira, o que Ele fala com a gente, o que Ele fala conosco. Mas o problema, ele está no momento de tomar posse. Muitas pessoas, ao momento de tomar posse, ela nada e depois acaba morrendo na praia. Um ditado que eu conheci no mundo, um ditado que o pessoal falava assim, que um time de futebol ia ganhando de todo mundo, e daqui a pouco nadava, morria na praia o time, né? Ou cavalo paraguaio, corre, na hora, né? Então, o que acontece? Então eles andando um pouquinho, a hora que eles chegam do outro lado da montanha, eles vê os filhos de Anak, vê os filhos de outros gigantes, descendentes de outros gigantes, vê um povo cruel, um povo maldoso. Eles viram ali, assistiram ali e viram, e voltaram com um relatório negativo. Mesmo diante das bênçãos, o relatório é negativo. Eu acredito que Deus, por várias vezes, já falou por intermédio dessa palavra, que hoje também Ele possa falar em nossos corações, que nós precisamos tomar cuidado. Sempre quando alguém está próximo a uma bênção, acontece algo que manda para longe da bênção. Entendeu? Vai para longe. E talvez nem vai desfrutar da bênção. Outro acaba desfrutando. O que acontece? A bênção estava próxima. Quem havia prometido é o Senhor. E o Senhor, eles viram o que Ele fez. Eles viram os sinais na terra do Egito. Eles viram as pragas. Eles viram coisas assim, espetaculares. Coisas magníficas, milagres magníficos. Eles viram acontecer no Egito. Eles viram o Mar Vermelho se abrir. Eles viram a água amarga se tornar doce. Eles viram tanta coisa, irmãos. Poxa, o nosso Deus é Senhor. E às vezes nós caímos na mesma situação. Às vezes porque Ele falou que vai fazer. Mas a nossa mente, ela precisa ser um ser espiritual. A nossa mente precisa aprender a conhecer e reconhecer o Senhor. Porque não adianta, irmãos. Quando Deus fala, mesmo Deus falando, mas a primeira oferta na esquina que a pessoa tem, ela se dobra aquela primeira oferta, ela se joga naquela primeira oferta, e isso é o que acontece muitas das vezes. A bênção está próxima, talvez a bênção da cura está próxima, talvez a bênção material, a prosperidade está próxima, mas às vezes por desespero acaba trocando, acaba perdendo, acaba prolongando, né? Me faz lembrar de Esaú, quando o pai dele pediu para que ele buscasse uma caça. O que ele faz? Ele não consegue capturar nada, e ele estava com muita fome, não conseguiu capturar nada, e Jacó, vendo tudo aquilo, né, e resolve fazer um guisado, uma sopa de lentilha, uma coisa que era desprezível naquele tempo, e resolve fazer uma sopa de lentilha, talvez até aquela sopa. E ele chegou, não tinha caça, não tinha nada, estava com fome, porque quando sai para caçar não é vai hoje e volta, igual o Luiz Carlos volta amanhã, né? Ou vai hoje e volta na mesma hora, 2, 3 horas depois. Eles ficavam dias, 7 dias, 8 dias caçando, até que encontrasse uma caça. Os animais também, os predadores, era assim também. Eles ficavam talvez até meses sem comer, depois de uma caça. Então, a gente entende que ele chegou,
Ou está me cheirando bom. E não pensou duas vezes trocar sua primogenitura por aquele prato. Trocou a sua bênção por aquele prato. Vocês estão entendendo, irmãos? Não aguentou esperar. Ele não aguentou esperar, não suportou a demora e acabou trocando. O que acontece? Jacó fica com a bênção e ele perde a bênção da primogenitura. Então, às vezes, a nossa jornada é a mesma coisa. Chega uma hora que parece que a bênção, ela está muito longe, é muito difícil esperar. Estava comentando em casa hoje, né, eu louvo a Deus por isso. O Juninho, a respeito, ele e a Larissa, mas ela não estava lá, a respeito do casamento deles. Que às vezes a gente está bem próximo da bênção, né? E às vezes as pessoas, muitos fazem lambança, troca, se prejudica, não é verdade? Mas é bom que vocês estão esperando, que Deus possa dar graça para vocês. E o mesmo Deus, a hora que Ele abençoar, não falta nada. O que Deus dá, irmãos, não tem quem tira. Deus não dá nada com confusão para ninguém. Então, o que Deus dá o que nós precisamos fazer é esperar. Precisamos aprender a esperar. Aprender a esperar o tempo certo, não fazer besteira, porque aí lá na frente, tudo isso vai sobrecarregar a vida lá na frente. Então o que acontece? Nós temos que saber esperar, nós temos que saber o tempo de Deus, nós temos que saber que Deus está trabalhando. Mesmo que as pessoas te critiquem, falem que você não sai do lugar, não tem importância. Eu sempre soube lidar com isso tudo. Então o que acontece? Ele perdeu a bênção dele. E às vezes a promessa está ali, pertinho. Estava cheirando já. A promessa estava cheirando no nariz de Moisés, vindo cheiro. Mas o que acontece? O povo vai lá e vê que realmente o que Deus tem é bom. As pessoas querem as rosas, mas não querem os espinhos. Não tem como você pegar uma rosa bonita do roseral sem você talvez ser ferido por um espinho. Mas a rosa está lá, a bênção está lá. Então o que acontece? Aí eles viram ali. E às vezes a pessoa muda de ideia. Fala, eu vou fazer isso aqui, é mais fácil para mim. Isso aqui é mais fácil, acaba perdendo bênçãos grandes. Eu estava lendo a história de um pregador falando, hoje também, eu leio bastante nesse dia de quinta-feira. Eu não gosto nem de atender muito celular, não gosto muito de atender pessoas, eu gosto de dedicar meu tempo ao Senhor. E ele estava contando que tinha um rapaz que ficou sabendo que nos Estados Unidos, naquela época, na década de 50, a nação, os Estados Unidos era uma nação próspera, uma nação que era divulgada no mundo inteiro, que os Estados Unidos tinha prosperidade, todo mundo queria ir para lá. E nessa época, ele falou, eu vou também, mas eu não tenho muito dinheiro. Mas ele juntou todo o dinheiro que ele tinha, pediu para alguém e conseguiu comprar a passagem do navio. Só que ele não tinha para comida. Ele então se isolou num lugar escuro e esperando, por quanto tempo duraria essa viagem. E ele com fome num dia, no outro. E quando estava chegando já no final, quase no final da viagem, ele não aguentou. Ele saiu, procurou o garçom e conversou com o garçom. Olha, eu queria uma refeição. Ele tinha uma sobrinha lá, só para esse dia. E ele pediu uma refeição, comeu bastante, sentiu bem a refeição, comeu como ninguém. O garçom olhou, mas estava com fome mesmo, A hora que ele acabou de comer, ele pergunta para o garçom assim, quanto que eu devo pagar essa refeição que eu comi agora? Ele estava muito fraco. Garçom, mas do que o senhor está falando, senhor? Eu estou falando da refeição que eu acabei de comer agora,
mas o que o senhor está falando? Não estou te entendendo. Eu acabei de comer uma refeição, então eu quero pagar. Falou, não, isso já está pago, está incluso na sua passagem. Então, às vezes, esse tipo de coisa. Está tendo umas pessoas fortes, me ligaram para mim, de um preto para cá, está arrancando ar, um monte de coisa gaiada, o vento forte. Que Deus nos guarda. E terminando, tudo, que a gente, a conclusão que a gente leva? Veja bem, Cristo veio. Tá certo que Adão entregou tudo de mãos beijadas. A humanidade caiu ali. Mas Jesus veio restaurando tudo e trazendo de volta, nos dando de volta o nosso privilégio. Não foi para a gente passar o que muitas das vezes eu já passei, eu não quero passar mais. Às vezes aceitar a vida daquela maneira como é imposta, talvez não é nem mesmo, é até o próprio adversário que impõe aquela situação de viver uma vida angustiada, uma vida triste, uma vida cheia de tanta tribulação, porque ele veio para nos trazer paz, nos trazer amor. Eu entendo assim, mas muitos vivem privados disso, vivem sofrendo, vivem uma vida miserável. Mas o Senhor não foi, não, Ele se tornou pobre para que nós pudéssemos estarmos ricos, rico que eu digo em todos os sentidos, saúde, bens materiais, entendeu? Então Ele veio para isso. Mas Ele não, entendeu errado, interpretou errado o que Cristo veio fazer. Então a gente vive uma vida, às vezes as pessoas vivem uma vida tribulosa, uma vida bagunçada, é porque não entendeu isso ainda. E eu busco isso, eu tento buscar esse negócio para mim. Eu tento buscar porque Ele veio para me trazer paz, alegria. Eu não posso viver uma vida tribulada. Eu não posso viver uma vida mendigando. Eu não posso viver uma vida, meu Deus do céu, e agora? Como que vai ser o outro mês? Irmãos, o Deus que fez a promessa, que enviou seu Filho, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos, à destra de Deus, será que Ele não pode nos dar uma vida digna? Ele dá, Ele mesmo fala, o ladrão vem matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Lá João falando, no capítulo 10, eu vim para isso. Olha, eu saí lá de Números, e estamos falando sobre isso. Então, irmãos, é isso que precisa conscientizar, que aquele que prometeu é fiel. Pode ter gigante, pode ter o que for, Ele é fiel, Ele prometeu. Amém? Ele prometeu, nós já não vimos que a bênção é grande? Não é possível que algum dos irmãos que estão aqui não tenha um milagre para contar. E sempre um milagre grande. Amém? Então, se Ele fez um milagre em nossa vida, será que Ele parou? Será que nós precisamos pregar um evangelho frio, mentiroso, simplesmente para dar uma... para as pessoas ficarem emocionadas, porque a carne gosta de se emocionar? Não, nós temos que pregar um evangelho que é poder de Deus, porque Ele nos deu isso aí. Um evangelho de milagre. A pessoa pode estar passando o que for na casa dela, mas quando ela entrar por essa porta, ela tem que encontrar a presença de Deus e saber que a vida dela pode ser mudada também. É isso que a nossa obrigação é transmitir isso. Não é ficar que nem como esse rapaz que fez uma viagem longa de muitos dias e não parou para pensar. Ele estava tão assim, com a mente negativa, que ele não conseguiu assimilar as coisas. Às vezes, irmãos, a mente está tão negativa que não consegue ver a bênção, só vê maldade, só vê destruição, só vê problema, só vê, meu Deus do céu, só isso. Não, Ele veio para coisas melhores. O diabo continua semeando a discórdia, ele fica a discrepância.
A semente da discrepância no meio do povo, da discórdia. Para quê, irmãos? É para ficar preso naquilo e não abrir o olho. A viagem termina, a nossa viagem termina aqui e a gente não acorda. Não acorda que tinha direito de todas as bênçãos nas regiões celestiais, acima de principados e potestades. A viagem aqui também pode terminar. E a hora que terminar, muitos falam, mas estava tudo incluso na sua vida com Deus. Você não aceitou Cristo? Veio o pacote total para você. Você não recebeu Jesus? Então o pacote estava ali. Você não viveu porque você não quis. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí vai vivendo do jeito que tem, a Deus dará, vai suportando, vai sofrendo. Por quê? Porque não leu na Escritura que Ele nos abençoou. Quando nós aceitamos Ele como o nosso Salvador, nós temos direito a tudo que é de bom. Nós temos direito de tudo que é bom, nós temos direito. Entendeu? Mas aí muitos já fizeram essa viagem e chegaram no seu destino e não prestaram atenção. Mas vamos nós acordar. Vamos prestar atenção que está incluso tudo. Amém? Está tudo ali, ó. A hora que Ele morreu na cruz, fala, Pai, está consumado, quero abençoar com toda sorte de bênção, em tudo que eles precisarem. Está incluso, Ele já fez isso por nós, pagou o preço dessa viagem. Amém, irmãos? Amém? Amém. E a bênção está pertinho. Mas às vezes, por não olhar o contrato, por não olhar as promessas da Bíblia, volta para trás, volta a sofrer de novo, volta a pagar um preço que não precisava pagar. Aí, poxa, eu sempre falo isso lá em casa com quem eu estou conversando, está com algum problema. Eu era fiel e não sabia, eu era feliz e não sabia. Vocês estão entendendo, irmãos? Era tão bom uma viagem. Ah, morreu! Ah, poxa vida, eu não percebia isso. Eu não percebi isso nela, eu não percebi isso nele. Não percebeu porque não quis. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Não deixa para abraçar a causa a hora que estiver chegando no final da viagem. Ah, deixa eu comer porque eu estou morrendo. Eu não aguento nem tomar posse do que eu vou tomar lá nos Estados Unidos. Descendo em Nova York, eu não sei. Eu vou comer agora, para mim não ficar fraco lá. A hora que come, vai pagar a conta. Quantas refeições ficou para trás? Ele poderia ter ficado mais forte, não precisava ter aquele sofrimento. Então, a nossa vida está vinculada nisso aí. E o diabo, ele é um enganador, irmãos, é um cenógrafo profissional. Ele é o pai, eu acho, de tudo isso. Ele é o pai da personificação. Amém, amigo? Acho que você nunca nem ouviu essa palavra. Ele é o pai dos personagens, de quem coloca uma roupagem, mas não vive aquilo. Ele é o pai dos desenhos que parecem um oásis no deserto, chega lá, mergulha na areia, porque não tem água, é mentira. Mas o Senhor é aquele que abre o nosso entendimento. O Senhor é aquele que nos mostra que Ele é conosco. Amém. Que aquele que começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoar. Glória a Deus. Que Ele é poderoso para guardar. Amém? Eu bem sei que tudo pode. Em nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quando Jó fala isso, ele fala uma palavra antes. Falava de coisas que eu não entendia, de coisas que eu não compreendia. Tá certo, irmãos? Que para a gente compreender a bênção, compreender o chamado de Deus, o propósito de Deus, nós precisamos estar muito em espírito, senão não vai entender. E Jó não entendia. Olha, que era um homem que orava, era um homem que intercedia pelo povo, pelo filho, pela família, pelos filhos, pela família. Jó era um homem que aconselhava, mas não entendeu. Eu falava de coisas que eu não entendia, não compreendia. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu presenciei o teu poder, a tua graça, a tua grandeza. Eu vi o Senhor de perto. Agora eu acredito pelo que eu presenciei. Amém? Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora não. Eu presenciei, eu vi com os meus olhos.
Então, irmãos, nós precisamos entender isso, que a gente sofre à toa, sofre, como dizem, fora de bobeira. A bênção está virando a esquina, aí o diabo arma uma confusão que vai lá 300 mil quarteirão para trás, vai para outra cidade, e acaba perdendo aquilo que Deus prometeu. E os filhos de Israel estavam aqui, a bênção estava ali, aquele cacho de uva que eles trouxeram, era para eles. Aquelas frutas que eles viram, gigantesca, aqueles campos brancos para colheita que eles viram, era para eles. Não tinha nada a ver com gigante, gigante Deus cuida. Eles não entenderam isso. A negatividade era tão grande, que esses 12 quando volta, tirando os 2, Caleb e Josué, os 10 com uma negatividade, com um relatório negativo. É bom sim, mas tem gigante. Mano, não sabe nem lutar com espada. Quem está mandando eles lutar? A gente nunca pegou uma espada na mão para lutar, a gente não tem experiência de guerra. Quem mandou eles guerrear? Deus falou da bênção, da promessa. Amém? Amém. Se tem gigante, deixa que o Senhor cuida do gigante. Será que Deus não sabia que eles eram gigantes, e eles eram pessoas que eram escravos, 400 e tantos anos? 400. Será? Será que Deus não sabia antes de libertar eles, que eles não tinham condição de combater com o gigante? Davi sabia que Deus estava naquele negócio quando Golias apareceu. Ele resolveu enfrentar não na sua força, mas na força que Deus deu para ele matar o leão, matar o urso e fazer tantas coisas mais. Ele sabia que o mesmo Deus que deu aquela graça para ele, iria dar aquela graça diante do gigante, e o gigante ia tombar na presença de Deus. Nós precisamos fazer isso, irmãos, fazer o gigante tombar na presença de Deus, mas nós precisamos também nos posicionar na oração, nos posicionar no jejum, e olhar para a cruz, e saber que Cristo não foi à toa lá. Ele pagou um preço alto por nós, tudo foi pago ali. Amém? E ir para a briga, ir para a batalha, não importa, sempre vai haver oposição, principalmente quando é bênção de Deus, sempre vai haver. Por quê? Para o nome do Senhor ser glorificado. Sempre vai haver mar vermelho, mas para Deus ser exaltado no mar vermelho. Então nós precisamos entender isso. Não era, pode ver que eu não trouxe livros, não trouxe nada hoje, porque eu falei para a Benedita, a gente vai fazer um culto hoje de oração e louvor, mas chegando aqui o Senhor me levou a passagem que eu li em casa. Então que isso possa ajudar a abrir os nossos olhos e entender que a bênção está perto, e a confusão vem para nos jogar para longe, mas a confusão não pode nos parar. Nós temos que ser insistentes, perseverantes, em nome do Senhor Jesus, tomar posse da bênção que Ele deu para mim. Amém? Não sei de onde você, não sei de onde veio, sei o Deda, sei o Bruno, eu sei que a maioria dos que estão aqui, Daniel, Neuzinho, vieram de outros lugares, a irmã Doraci, são pessoas que vieram de a irmã Vera. Desculpa, irmã Vera, porque é tanta confusão de nome aqui que veio de outros lugares. Mas para que veio? Para que veio? Quem deu a permissão para vocês sentarem aqui? Quem deu permissão para vocês se acomodarem aqui hoje? Vocês estão entendendo, irmãos? Lá atrás, Deus já viu esse lugar. Glória a Deus. Ele vai cuidar, não vai deixar nada de mal acontecer. Se acontece de mal, porque nós acreditamos em Deus, nós olhamos as nossas convicções, e as nossas convicções, eu sempre converso isso, elas não valem nada. Não vale nada o que eu penso, assim, as minhas convicções, as minhas decisões, elas não valem nada, porque se elas valessem, elas não me deixavam entrar em apuros. Se eu já entrei em apuro por minhas decisões, porque eu escolhi, então minhas escolhas, eu não posso, mas eu tenho que olhar, quando eu aceitei Cristo como meu Salvador,
E eu fui andar na cartilha dele, no que ele diz. Se ele fala para mim, espera, eu vou esperar. Se ele fala, vai, eu vou. Se ele falar, dá um tempo, eu vou dar um tempo. Se ele falar, come, eu vou comer. Se ele falar, não come nada, né? Eu não vou comer. Porque ele sabe o que está fazendo. Ele conhece, ele não erra, eu erro. E errei demais. Pelas minhas escolhas. Vocês estão entendendo, irmãos? Então nós precisamos entender isso. Ah, mas é o gigante, e daí? Deus não falou de gigante para eles. Falou assim, Moisés, eu vou te mandar, liberta esse povo. Eu preparei uma terra para eles, que mana leite e mel, pronto. Mas eles voltaram com um relatório negativo. Amém. Vigiar, eu converso muito com os obreiros aqui, converso com meu filho. Cabeça vacilante, mente vacilante, não pode vacilar. Errar, nós erramos, mas vacilar, nós não podemos vacilar, porque nós temos o Espírito Santo para nos guiar. Amém? Então nós não podemos andar segundo o nosso pensamento, senão nós vamos vacilar. Aí o que acontece? Jesus fala, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar para vocês, eu vou enviar o Espírito Santo. O que vocês precisar é com Ele. O que vocês necessitar é com Ele. Quer informação? É com Ele. Ele vai para acudir vocês, Ele vai para consolar vocês, Ele vai para guiar vocês, Ele vai para mostrar para vocês. Vocês não vão ficar desamparados, Ele vai estar lá. Por isso que o Espírito Santo, a gente aprende sempre orar a Deus em nome de Jesus. O Espírito Santo é aquele que nos mostra o caminho, mostra onde Deus está, mostra onde o mal está. Não passa por aí, porque o mal está ali. Está entendendo? É aquele que nos dá a direção. Amém? Do que nós precisamos. O que é que você precisa? O que é que nós precisamos? É Ele quem vai mostrar o caminho. É por ali, mas não é do jeito que a gente quer. Vai ter desafio no caminho, mas Ele não falou do desafio. Ele falou, vai que eu já te dei a bênção. Amém? Então nós temos que pôr o pé na lama, pôr o pé na água. Nós temos que tomar posse da nossa bênção, em nome do Senhor Jesus. Eu não esqueço, o que me fez caminhar até aqui é as promessas dele, que ainda não aconteceram, que eu acredito. Porque quando nós confiamos no futuro, o presente já está resolvido. A nossa fé lá no futuro, Deus falou que eu vou tomar posse, então tua fé esteja naquilo. Aqui no presente, no presente, você já ganhou. Se você tem a sua fé lá na frente, na terra que o Senhor disse, mana leite e mel, se você tem fé nisso, pode acreditar que o seu presente já está resolvido. Amém? Não vai acontecer, porque já aconteceu na presença de Deus. Amém? Então, irmãos, eu creio que o Espírito Santo está falando com vocês, falando comigo hoje. O que acontece? Aí eles voltam e acabam contaminando aqueles que já tinham o campo fértil, negativo também, o campo já era cheio de negatividade. Aí eles voltaram, a semente caiu certinha naquele que já estava na cabeça deles, já veio formado daquele jeito, negativos, aderiram, começaram a chorar. Desesperado, irmãos. Agora imagina Deus dos céus. Eu dei a bênção para eles, e eles estão chorando por causa de gigante. Eu nem falei de gigante para eles. E o que Deus faz diante de tudo isso? Que Josué e Caleb se colocam em prontidão, senão a gente não... Deixa eu ver Josué e Caleb se colocam em prontidão, falando. Vamos ver o que Josué e Caleb falam.
A hora que o povo, acho que é no 14, 14 versos primeiro, é isso? Vamos lá? É isso mesmo? Sim ou não, irmãos? Quem vai ler? Então, naquela noite, todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo neste deserto. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para esta terra? Nós vamos ser mortos na guerra, e as nossas mulheres e os nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. E diziam uns aos outros: vamos escolher outro líder e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão se ajoelharam e... Isso aí, irmãos, quando tem pessoa que fala assim, ó, desculpa, irmã. Vamos mudar de igreja, porque às vezes não está falando aquilo que gostaria de ouvir. Vamos mudar de igreja, vamos para outro lugar. Vamos. E a promessa de Deus não era em outro lugar. Olha o que restou no outro lugar. Pode ler. Então Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão diante de todo o povo. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dois dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza. E disseram ao povo: a terra que fomos... Só um minutinho, irmão. Você sabia que dá tristeza, irmãos? Quando você está falando e a pessoa não está entendendo, e a pessoa não está aceitando, e dá tristeza, dá, porque você vê que mas não precisava daquela pessoa sofrer, mas está sofrendo por quê? Por que está sofrendo? Disseram ao povo: a terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o Senhor nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor, não sejam daquela terra. Só um instante que vem na minha cabeça agora. Você conversa com um andarilho, ou você conversa com qualquer classe de pessoa que está excluída da sociedade, uma moça que se jogou na vida, e você vai encontrar por aí, que eu já encontrei, crentes, filhos de crente, quem já foi pastor, quem já cantou na época no coral, na banda, por aí. E elas todas ali, ou eles, com a vida miserável, pedindo comida. Você pode ver que eles falam bem de Deus. Se deixar, eles pregam pra gente, não é? Ali em Olímpia, quando vai ali, eles pregam pra gente. Mas por que eles estão ali? Será que eles não tiveram a oportunidade que os outros, que nós tivemos? Eu tive do outro lado também. Estão entendendo, irmãos? Um pouco. Mas é falta de oportunidade. Gente, um rapaz que dormia na rua, viu que estava vendo... Isso eu estou falando que eu vi na televisão, vocês também devem ter visto. Estava tendo... Como é que fala? No Banco do Brasil, estava tendo... Concurso. Essa palavra, concurso. E esse rapaz arrumou a roupa emprestada, tudo certinho, foi lá, pegou tudo certinho, fez a prova, passou, eu não sei em que lugar, só que ele foi muito bem colocado, senão eles tiram fora. E aí? E aí? Vocês estão entendendo, irmãos? Ele passou, mudou o curso de vida.
Quer dizer, uma pessoa inteligente, entendeu que é inteligente, que Deus deu uma inteligência tremenda. Eles fazem cada coisa, cria cada coisa louca. Se não é Deus quem faz, então Deus não criou para aquilo. Deus não chamou para aquela vida. Precisamos despertar, nós que já conhecemos o que Deus já colocou aqui dentro. Mas como nós vamos fazer orar? Às vezes eu quero voltar no assunto que eu comecei a falar. Eles não saem, uma boa parte, porque não quer encarar a realidade. Pagam um certo preço. Amém? Pagam um certo preço para chegar. Mas não querem, preferem ficar, acostumar naquela vida. Às vezes eu ficava olhando o Paulinho, seus irmãos, os dois morreram. Era perto de casa. Para ele era mais fácil, eu olhava assim, ó, pegava um colchãozinho, encontrava uma sombra de uma árvore, né? E jogava o colchão ali com um corotinho de cachaça. Aqui sol quente, está sossegado, dormindo assim, ó, porque não quer encarar. Porque se sair dali vai ter que ter hora para almoçar, hora para jantar, vai ter que ter hora para beber, vai ter que ter hora, vai ter que obedecer patrão, não quer fazer isso. Não quer fazer, naquela vida não quer, é uma vida que escolheu aquilo. Vocês estão me entendendo, irmãos? Não estou. Vocês estão me entendendo? Estou sendo bem positivo no que eu estou falando. Então, ninguém falando que hoje eu estou bem positivo. Não estou não. Eu tive que esforçar também. Eu sei que eu tive que esforçar. E tem muitos que começaram comigo e voltaram para trás. Às vezes tem que enfrentar humilhação. Aonde? Na casa, nas igrejas. Tem que enfrentar tudo isso. Se é que quer tomar posse. Se não quer, fica do jeito que está. Não ora, vamos para os crentes agora. Não ora, não busca. E acha que Deus vai mexer, vai fazer. Deus não vai fazer. Infelizmente, é uma má notícia que eu estou dando. A igreja, Deus não vai fazer. Se não mexer o esqueleto para não falar outra coisa, e sair do conformismo, sonho não leva se tiver ação. Se não tiver ação, mas como? Orando, jejuando, consagrando, lendo a palavra de Deus. Aí o que vai acontecer? Automaticamente, uma coisa, irmãos, que é fora de série. Eu estava falando do Luciano Subirá, e eu estava vendo, dando passada pelo livro dele, Oração em Línguas. Ele aprendeu pela mesma escola, não tem outras coisas, irmãos. É a mesma escola que eu tive, foi a mesma que ele teve, os mesmos professores que ele teve. A diferença é que foi pessoal. Ele conheceu esse pessoal pessoalmente. Eu não tive essa oportunidade, mas não precisa, basta eu ler e entender o que está escrito. Amém? De passar num lugar e ficar 6, 5 horas trancado, orando. Depois que casei, mesma coisa. Minha esposa está aqui, ó. Me trancava na igreja. Ah, mas no meu domingo, trabalhava em 3 serviços no meio da semana, até 3 horas da manhã. Eu estava trabalhando, podia ir no corredor de casa, até 3 horas da manhã. Eu estou falando demais? Podia chegar lá em casa, que 3 horas da manhã eu estava trabalhando. Eu trabalhava, fazia um monte de loja, e 7 horas da manhã eu estava marcando o cartão da Coca-Cola. Não me faltou saúde e não me faltou nada nesse sentido. Eu fazia isso. Não foi mal para mim, porque eu queria. Não foi por ali, mas pelo menos me ajudou. Amém? A gente tem que esforçar, não é acomodar, não. Não é sentar e falar que tá bom para mim. Não tá bom, meu irmão. O dia que você falar que tá bom, porque realmente já acabou tudo.
Não está bom desse jeito, não está bom assim, eu vou mexer aqui, eu vou mexer ali, eu vou fazer isso aqui, eu vou arriscar. O risco, quando falar arriscar, tem certas coisas, se não arriscar, não dá certo. Se não correr o risco, os homens que superaram a história, erraram mais de 11 vezes. O dono que criou a marca Ford, todos eles, Martin Luther King, um monte deles, erraram mais de 11 vezes. Abraham Lincoln, mais de 11 vezes ele tentou o Senado, tentou ser deputado, senador. O pessoal criticava ele quando ele chegava com seu... para ele registrar a candidatura dele. O sonhador chegou e está com a cabeça branca e não toma na consciência que não tem jeito. A cabeça branca já. Ele começou novo, cabelos pretos, mas ele já estava com o cabelo branco. E chegou lá, o pessoal criticou ele. Nossa, mas esse homem não toma jeito mesmo, não tem vergonha. Que homem teimoso, está com a cabeça branca, vai descansar. E foi ali que ele ganhou como o melhor presidente dos Estados Unidos até hoje. Por mais de 11 vezes ele errou. Tem que arriscar, arriscar com Deus. Amém? Não ter preguiça. Um dos inimigos, irmãos, é a preguiça. Quando eu estava ouvindo aquele pregador falar, tudo era preguiça. Mas é a preguiça. Jesus fala, vai ter com a formiga, preguiçoso. Porque se a gente não esforçar, a gente fica naquela condição porque tem preguiça de ver outro. Tem preguiça de procurar outras coisas. Entendeu, irmãos? Então a gente precisa aprender a lutar. Senão vai ficar naquela vida. Tem que lutar. Não deu certo, uma hora vai dar certo. Insistir, não desistir. Amém? Vocês estão me entendendo? Não fica bravo comigo não. Esse é um conselho, pelo amor de Deus, abraça isso. Abraça isso. E eles então, o que eles fizeram? Em vez de falar igual Josué e Caleb, já pensou, irmão, se todos ali respondessem da mesma forma que Josué e Caleb respondeu? Eles iam entrar, eles iam varrer os inimigos, estava pertinho. É mais uma cavada ali, ó, água. Não, aqui não tem água, jogou enxadão, picareta, vamos para outro lugar. Na hora que ele vira as costas, o outro estava observando. Eu acho que tem água aqui. Dá a primeira picaretada ali e o outro ficou sem. Às vezes a nossa vida é desse jeito, irmãos. É mesmo. Na hora que larga, o outro vai lá e ficou sem. Amém? E além dele chorar, queria agora matar os otimistas. Pode ver uma pessoa quando é otimista, uma pessoa que ela tem coragem, vontade, ele é criticado até na igreja, irmãos. José era criticado entre seus irmãos porque ele sonhava. E eles queriam matar o sonho, matar ele com sonho e tudo mais. Quem sonha é criticado, mas e daí? Deus é quem dá o sonho e faz cumprir o sonho, a promessa na nossa vida. Amém, irmãos? Deus está falando com vocês, está falando comigo também. E eles se revoltaram, parou lá a leitura? Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo daquela terra. Não seja? Rebeldes. Quando nós estamos omitindo, nós estamos sendo rebeldes. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente, derrotou os deuses que os protegiam. Apesar disso, O povo ameaçou matá-los a pedradas. Mas de repente todos viram a glória do Senhor aparecer sobre a tenda sagrada. O Senhor Deus disse a Moisés: até quando este povo vai me rejeitar? espera aí. Quem está rejeitando quem? Deus. Não faça isso. Amém? Até quando não vai crer em mim, embora eu tenha feito tantos milagres entre eles? Vou mandar uma epidemia para acabar com eles.
epidemia. Vocês já imaginaram? Talvez não dê tempo de terminar. Vocês já imaginaram aquela quantidade de gente no deserto? E banheiro? Que eles ficavam parados. Era o que? 600 mil pessoas? 600 milhões de pessoas? Uma nação ali. Já imaginou ali? Imaginou assim ali? Como é que faz? E banheiro? E banheiro? Para tudo isso. Não tinha esgoto. Não tinha. E aí? O que faz já? Vocês estão entendendo? 2 milhões de hebreus fugiram daqui. Olha aí, 2 milhões. Agora eu pergunto. Eles pisavam coisa, não era para causar uma... Estava facinho uma epidemia ali, uma... Como é que fala, Maria? Uma doença por contágio. Já imaginou? Um pisa na coisa do outro, pisa... É muita gente. Mas Deus não permitiu nem isso acontecer. Se Ele falou de epidemia, porque estava fácil acontecer. Quando Ele fala isso, porque estava fácil acontecer isso. Mas eles não tinham noção do que eles estavam falando. Então, mas vamos para o encerramento dessa. E no final Deus fala com eles o quê? No versículo 26. Vamos ver se vai estar aí. Moisés intercede pelo povo, porque Deus falou, é facinho. Uma epidemia já acaba com tudo, eu te dou um povo melhor do que esse. Moisés falou, não, Senhor. Já imaginou? O Senhor vai lá no Egito, faz todos aqueles milagres que espalhou por todas as nações, os milagres que o Senhor fez, todas as nações conhecem nós pelo milagre do Senhor. Agora o Senhor destrói todo mundo. Eles vão falar assim, olha, tá vendo? Não aguentou, não conseguiu pôr o povo dentro da terra. Ele que prometeu. Deus mudou de ideia. Alguns pregadores falam que não. Eu tenho um conceito que senão Deus não dava oportunidade, apesar dele ser Deus. E Deus mudou o conceito. E no versículo 26, vamos ver o que é que fala para a gente encerrar. Amém? Só essas 3 pessoas que sabem ler? 4 pessoas? Acho que tem mais gente que sabe ler aqui. Sem preguiça. Amém? Vamos lá? O Senhor Deus disse a Moisés e Arão: eu tenho ouvido as reclamações desses israelitas. Até quando vou enfrentar esse povo mau que vive reclamando contra mim? Diga a essa gente o seguinte: juro pela minha vida que darei o que vocês me pedirem. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vocês serão mortos. Olha só o que vai acontecer com essa geração que está entendendo, irmãos, que desacreditaram naquilo que Deus sabe o que está fazendo. Vocês serão mortos e os corpos de vocês serão espalhados pelo deserto. Vocês reclamarão contra mim, e por isso nenhum de vocês que tem 20 anos de idade ou mais entrará naquela terra. Eu jurei. Viu? De 20 anos não vai entrar, porque de 20 anos não saiu do Egito.
Até 20 anos não lembram do Egito. E aqueles que tinham mais idade acima saíram do Egito. Então, dos que saíram, Eu jurei que os faria morar lá, mas nenhum de vocês entrará naquela terra, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Vocês disseram que os seus filhos seriam presos, mas eu vou levar esses filhos para a terra de vocês, terra que vocês rejeitaram. glória a Deus, olha só que maravilha. Eles falaram assim, nossos filhos vão ser presos. Eu falei assim, vocês falaram que o filho de vocês ia ser preso, mas eu estou dizendo que eu vou abençoar o filho de vocês nessa terra. Em minhas palavras. E ali serão eles. Porém, vocês morrerão. Os corpos de vocês ficarão neste deserto, onde os seus filhos vão caminhar 40 anos. Vocês foram infiéis, por isso eles vão sofrer, até que todos vocês morram aqui. Para um pouco. Estava pertinho, não estava? Agora os filhos pagam o preço. Eles voltaram a rodear a terra por 40 anos, sendo que estava ali, a bênção estava ali. Por que 40 anos? Até que morram todos que são do Egito. Aí os filhos poderiam, mas eles iam sofrer. Não tinha nada a ver com aquilo. Quem está entendendo, levanta a mão. Pode? 40 anos vocês vão sofrer por causa dos seus pecados, conforme os 40 dias que vocês espionaram a terra. Um ano para cada dia, vocês vão saber o que é ficar contra mim. É isso o que vou fazer com todo este povo mal que se revoltou contra mim. Todos vocês morrerão e serão destruídos neste deserto. Eu, o Senhor, falei. Amém? Aí depois eles ficam, chora, tudo, se entristece, quer dizer. Mas aí já, eles que provocaram isso, mas eu quero trazer para nós. O Senhor, irmãos, tudo que Ele prometeu na Escritura, Ele vai fazer. Não caia no engano do adversário. Tudo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Ele vai cumprir. Não ouça as ideias do diabo, não anda pelas suas ideias. Orem ao Senhor, porque Ele fala ali, ia morrer ali, para não entrar onde o Senhor tinha prometido. Deus prometeu para nós, irmãos. Senão, eles não tinham o Filho de Deus morto por amor deles, para eles pudessem olhar e ver, Ele morreu por mim, por que eu estou agindo assim? Ele morreu por mim, por que eu estou fazendo isso? É tão fácil. E outra coisa, Deus é sabedor de todas as coisas. Deus não erra, irmãos. Ele é sabedor de todas as coisas, tudo que passa. Aqui, vocês não sabem nada, vocês estão vendo eu falar. Vocês estão vendo, meu esposo está aqui, me vê todo dia, mas não me conhece aqui dentro. Nem eu conheço vocês. Então, meu intuito nunca foi enganar pessoas, nem vocês, nem minha esposa, nem meu filho, nem ninguém. Porque eu sei que Deus está me vendo. Eu sei que Ele é Deus de justiça. É só vocês analisar todos os... É cobrado. Deus não deixa passar. Deus não deixa passar. Os grandes homens na história, vocês viram eles levantarem outra vez, Jim Swagger? Vocês viram? Para mim é um homem que substituiria o Billy Graham. Vocês viram? Alguns que vocês conhecem, homens de Deus, que não levanta mais. Não levanta. Porque a oportunidade Deus dá. Estou falando grandes homens de Deus. A oportunidade quem dá é Deus.
E Ele fica tão feliz quando nós obedecemos a sua voz, e acreditamos na sua palavra, acreditamos no seu poder, custa o que custar, não abrimos mão, porque, irmãos, não vai levantar mais. Tem gente que está morto vivo, não só na cidade de Cajubi, mas em muitos lugares, são mortos vivos. Parece que está vivo, mas está morto, porque o Espírito Santo, Ele quer habitar em nós, mas que nós sejamos obedientes. Se Deus falar é por ali, todo mundo pode estar contra, mas Deus falou que é por ali. Amém? Então, o que o Senhor falou, toma cuidado, não perde a bênção, toma posse da promessa que Ele prometeu. Tudo vai dar certo, tudo vai funcionar. Vigia, vigia no falar, vigia no ouvir. Não entendeu? Busca uma explicação, o Espírito Santo vai ensinar. Mas não cometa incredulidade. E já começa com a incredulidade. O maior pecado que tem é quando nós somos incrédulos. Quando nós somos incrédulos, acontece aquilo ali. Vocês podem ver que o povo não cometeu outro tipo de pecado a não ser esse. Não confiaram na palavra de Deus. Está entendendo? Não confiaram. Porque as outras coisas você supera. Mas quando nós negamos a palavra de Deus, irmãos, não é o pastor, não é o presbítero, não é a igreja, não é... É Ele Deus, ou Ele Deus. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece? Foi o erro daquele povo. Não vamos cair no mesmo erro, porque eles não tiveram cordeiro por eles, o Filho de Deus. Morria cordeiro em sacrifício. Mas para nós, veio o Filho de Deus como cordeiro vivo, sem mancha, sem nenhum defeito, se entregou por nós, foi sangrado por nós, foi zombado por nós, e nós chegar e falar: eu não acredito, eu não tenho fé, eu não entendo, eu não quero. Então pensa nisso, 1000 vezes, direto eu falo isso em casa, 1000 vezes, acredita no Senhor, custa o que custar, faça chuva, faça sol, o que Ele falou, e não deixa o diabo te arrastar para outra situação, porque ele arrasta com conversa, arrasta com ideologia, arrasta com palavra, não deixa ele te arrastar. Bate o pé firme e fala: eu creio em Jesus, e tudo que Deus me deu é bom, porque foi o Senhor quem me deu. Amém? Eu falo isso sempre. Dá algum contratempo? Dá, mas foi o Senhor quem deu. Amém? É o Senhor quem deu, Ele dá coisa boa. Quando a menina da Maria, faz tempo que não acontece isso, deu um transtorno, sei lá como é que eu posso chamar aquilo. Ela ligou chorando, falei: filha, foi Deus quem te deu, Deus não dá nada ruim para ninguém. E aquilo que parece ruim, vai ser bênção no futuro. Deus vai usar aquilo como bênção. Entendeu? Então eu acredito assim. Por mais que pareça que seja ruim, mas aquilo vai ser transformado em bênção. Vamos ficar de pé. Participe de um de nossos cultos na Igreja Brasil para Cristo de Cajubi. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós neste lugar. Temos cultos: quinta-feira, às 8 horas da noite. Aos sábados, 8 horas da noite. E aos domingos, às 6 horas da tarde. Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Que Deus te abençoe.